Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por este momento, mais uma vez, a oportunidade de que possamos fazer a leitura da palavra de Deus em verdade no Evangelho. Que estejamos preparados para ouvir, porque a estes que não estão preparados para ouvir, parece loucura. Estejamos preparados espiritualmente, porque somos espírito em um corpo. O espírito reina sobre a carne. Porque não recebemos espírito do mundo, não recebemos o espírito de escravidão para continuarmos debaixo da lei. Recebemos um espírito de adoção. Somos filhos de Deus. Os que não estão com Cristo não estão com Deus. Jesus disse a Pedro: afasta-se de mim, Satanás, porque ele foi contrário à vontade de Deus. Ele nos chama de amigo. Tudo que tens ouvido pela boca de Jesus Cristo vem de Deus. O Espírito Santo de Deus. Ele tinha autoridade para falar pela exatamente a condição de que as palavras proferidas não vinha dele, vinha de Deus, assim como os profetas falavam pela boca de Jesus Cristo. Quando se fala pela sua própria consciência, pela seu conhecimento humano, aí as coisas ficam diferentes. Muitos falam com pregações preparadas pela sabedoria humana, pelo o que ele conheceu numa teologia. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas não tem a unção do Espírito Santo. Então são pregações já preparadas para agradar a homens e não a Deus. Preocupados com status na igreja e não no reino de Deus. Vamos aqui no tema de hoje. Estamos preparados espiritualmente? Vamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 a 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. É pelo Espírito Santo que falamos, ele intercede, somos instrumentos para que possamos falar o que é verdade no Evangelho. Veja aqui no versículo 13, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas o que o Espírito Santo ensina. No versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Homem natural. Temos o homem espiritual e o homem natural. Até se faz uma referência sobre o homem que vem do barro e voltará ao barro. Estes que entendem assim são considerados homens naturais. Nós temos o Espírito Santo em nosso espírito. O Espírito Santo que foi derramado na cruz generosamente, gratuitamente. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. Vamos aqui a um passeio. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Ainda estou com a visão embaçada, porque ainda estou fazendo a cirurgia de catarata. Segunda-feira estarei fazendo o olho direito. E aí poderei fazer uma leitura mais definida. Vamos ver aqui então. Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Que honra chamá-lo de Pai, porque somos filhos de Deus. E não recebemos o espírito de escravidão. Quando se faz a referência de escravidão, está associando a estar debaixo da lei. A lei, o escrito de dívida que era prejudicial. Cristo pregou na cruz, nos dando a liberdade, livres, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui foi um momento de repreensão que Jesus fez a Pedro, em que ele não concordava, ele reprovava o que Cristo tinha falado sobre a questão de morrer e ressuscitar. Pedro, ele não concordou com as palavras de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo arreda Satanás. Então veja que Satanás aqui está associado às pessoas que são contrárias à vontade de Deus. Não é uma coisa personificada, é a condição da pessoa naquele estado de estar contrário à vontade de Deus. Aí ele chamou Pedro de Satanás.
Vamos aqui em João, no capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então veja, Ele vos escolheu. Que você vá e dê frutos. Pregue a palavra de Deus em verdade, para dar frutos. É como ele disse, em que vão e vocês farão maiores obras do que eu. Aqui na condição de números. Os apóstolos fizeram muito mais que Jesus Cristo na condição de números, tá? Não em magnitude de obra, mas em quantidade. Eles foram pregar o Evangelho em verdade. Vão em meu nome, porque neste momento ele não era onipresente. Em meu nome, porque ele não estava presente ali no momento em que um apóstolo estava pregando, ou que estava curando, ou que pudesse expulsar demônios, porque são dons que foram dados a eles até que haja a unidade da fé. Estejamos preparados espiritualmente. O Espírito que foi derramado gratuitamente, o Espírito de adoção. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus, porque quando ele veio para servir e não ser servido, como se ele precisasse de alguma coisa, como também não ser servido por mãos humanas. Então, o que podemos fazer na questão de boas obras? Amar a Deus e amar ao próximo, a misericórdia, a compaixão, sentimentos nobres em que Jesus Cristo deixou como ensino. Deus abençoe a todos. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo.